Meus respeitos, a, a bênção a todas e todos, a Boroboia. Eu não ia, quer dizer, eu vou acabar, eu assumi mesmo o compromisso de que eu vou fazer certos vídeos e certas análises. Eu tinha já me comprometido com algumas pessoas de cuidar, de analisar a questão desse terrorismo religioso que nos tornou alvo, que nos fez alvo. Primeiro vamos entender o que é terrorismo. Terrorismo ensina a ciência política, é toda forma de dominação e opressão pelo medo e pelo terror. Ou seja, tudo aquilo que você faz buscando oprimir ou dominar um grupo, uma sociedade, um país, uma nação, não por meio das relações sociais pactuadas, mas pela imposição de sua vontade, obtida através do medo das pessoas, das consequências da contestação, isso é terrorismo. O terrorismo, modernamente, o terrorismo modernamente ele passa por outras características, mas grosso modo, para entender, terrorismo é isso. Ou seja, toda forma de dominação e opressão conseguida, obtida através do medo, do terror. Houve um determinado momento, ali pelos anos 60, os anos 70, em que se tentou ligar terrorismo e guerrilha. E são coisas distintas. A guerrilha é uma forma de guerra, ou seja, a guerrilha é alguma coisa militarizada, ela tem um objetivo, ela vai conquistando espaços no campo, na cena, no teatro de batalha, no teatro de conflito, ela conquista, consolida seu domínio e avança mais adiante, até ela conquistar um determinado cenário, um determinado palco, onde ela pretende instaurar de alguma forma o seu projeto político. Claro que envolve dominação, mas não opressão necessariamente. Isso é guerrilha. A guerrilha é uma forma de ação militar. O terrorismo não. O terrorismo ele tem objetivos imediatos e absolutamente ideológicos. Ou seja, ele não tem uma estratégia de grande ideia de conquista ou de consolidação de um projeto político. Ele simplesmente busca pequenas causas, pequenos objetivos e ali ele age com a ideia de que você vai acabar enfraquecendo aqueles que são vítimas do terror e aí num determinado momento uma outra força vai se impor. Isso é terrorismo. Alguns terroristas foram quase que inspiradores da minha geração, basicamente Andreas Baader e Ulrich Meinhof, do Baader Meinhof, as Brigadas Vermelhas também, né? Mas as Brigadas Vermelhas, elas ficavam oscilando entre um partido político, uma guerrilha e um grupo terrorista. Enfim, eu não quero entrar aqui em detalhes do terrorismo religioso, além daquele que nos atinge diretamente, que é o terrorismo que tem como alvo os povos, comunidades e religiões de matriz africana no Brasil. Porque eu disse agora há pouco que o terrorismo, ele normalmente escolhe pequenos alvos e tem uma ideologia por trás de si que dá uma visão de mundo que justifica o ato terrorista. Ideologia, embora seja uma parte constitutiva da interpretação sociológica, da ciência política, da sociedade,
Ela é classicamente compreendida como uma forma ilusória de ver a realidade. Isso do ponto de vista, inclusive, do marxismo. O marxismo defendia que a forma correta de você interpretar a realidade era através do materialismo histórico, da concretude do fato e da luta de classes, e não através da ideologia. A ideologia seria simplesmente uma construção ideal que você faz a partir do seu projeto político. Então, todo o terrorismo, ele traz por trás de si, ele tem atrás de si uma ideologia, ou seja, uma construção intelectual, ideal, portanto, não concreta, não histórica, não material, mas uma construção ideal do que é a sociedade e do que ela deveria ser. Isso é importante porque isso vai informar o que eu vou afirmar logo em seguida. O terrorismo no Brasil hoje, ele tem uma ideologia clara, claríssima, sem dúvida. O neopentecostalismo. Eu não estou falando da teologia, eu não estou falando da percepção, da compreensão ou da aproximação com Deus, ou da fé, daquilo que move o coração e a mente de uma pessoa, o sentimento em relação ao inexplicável. Não. Estou falando de ideologia. O neopentecostalismo hoje, ele é a base ética e moral, para deixar bem clara a minha pronúncia, de um projeto ultra conservador de sociedade. Ou seja, esse projeto, ele se justifica a partir daquilo que são as proposições sociais do neopentecostalismo, do Alasca à Patagônia. E por que ultraconservador? Porque o neopentecostalismo, ele defende princípios complicados até mesmo para outros segmentos cristãos, e para o judaísmo então nem se fala. Talvez algum grupo muito pequeno dentro dos sionistas talvez tenha alguma coisa parecida com o que o neopentecostalismo defende em relação ao projeto social. Parte claramente de um princípio racista. Ou seja, já desqualifica, do ponto de vista da possibilidade ou da emulação da situação comparativa social, certos segmentos, pelo simples fato deles serem ou sentirem de determinada forma. Negros, pobres, periféricos, proletários, populações indígenas, mulheres, LGBTs, ciganos, enfim, e religiosos de religião pagãs, eles já estão de princípio desqualificados para a vida social. Isso o neopentecostalismo prega diariamente, diuturnamente, nos seus tempos, não como uma palavra de Deus, mas como uma interpretação de um dado divino aplicável à realidade. Isso é certo. E a partir daí, a gente precisa entender que essa construção leva à ação. Porque é da natureza do protestantismo como um todo que se justifique a perfeição religiosa não apenas no sentimento, não apenas na elaboração intelectual, mas principalmente na ação. Isso é alguma coisa que vem, é histórico, enfim. Então, eu volto a dizer, eu não tenho nada com a fé de ninguém, eu não tenho nada com
o sentimento que uma pessoa possa ter em relação ao inexplicável, aquilo que foge à compreensão, à percepção sensorial, entendeu? E alguma coisa extrasensorial, enfim, fora da natureza humana, fora daquilo que a gente tem como natural. Pois muito bem, essa construção que eu acabei de falar, ela é a base de um projeto terrorista que hoje, novamente, nos elegeu como alvo de sua ação deletéria, de sua ação criminosa. Quando eu estou falando isso, eu estou deixando bem claro o seguinte: na medida em que um pastor, um bispo, enfim, deve haver uma congregação que o consagrou bispo, um bispo escreve um livro que diz: Tranca-Rua, Oxum, deuses ou demônios. Ele mistura, primeiro, duas religiões. Segundo, duas dimensões sagradas. Terceiro, duas comunidades distintas, que têm pontos de contato, mas que absolutamente são a mesma coisa. E ofende as duas. Eu não vou falar aqui dos umbandistas. Umbanda é cristianismo. Umbanda tem lá a sua base filosófica no kardecismo, e o livro dos espíritos está lá, pergunta 600 e alguma coisa. Quando perguntam aos espíritos qual é o exemplo a ser seguido, eles dizem assim: Jesus Cristo. É Jesus, eles são cristãos. A Umbanda tem isso também, a Umbanda é cristã. Tem uma relação com a matriz africana? Tem, mas não é efetivamente, do ponto de vista estrito, uma religião de matriz africana. Ela é cristã. Ela é uma cristã espiritualista, ela é uma cristã não raciocinada como o kardecismo, mas é uma cristã espiritualista, mas é cristã. Mas tem um contato muito grande conosco. Mas eu vou falar do ponto de vista do candomblé. É extremamente ofensivo você comparar uma deusa, um deus, que é uma construção de Deus, né? Oxum é um deus, construído por Deus, por Olodumare, pelo Todo-Poderoso, ou uma deusa, para a gente manter o gênero correto. Então, é uma deusa a quem Deus construiu, e você comparar ela ao demônio, porque primeiro, para nós não existe demônio. Não existe demônio, não existe Lucifer, não existe diabo, não existe nada, Satanás, não existe nada disso. Não existe. O mal, a maldade, ela tem uma construção e uma concepção filosófica. Elimine, habitar, são coisas que são outras naturezas, são outras percepções dessa realidade que eu não vou tratar aqui. Mas não é, efetivamente, não existe demônio, essas coisas, não existe inferno, não existe nada disso. Então, já é uma ofensa, extremamente ofensivo, entendeu? E eu vou dizer desde já, o monoteísmo não é um problema para mim. Então eu não vou explicar que Oxum é uma deusa construída por Deus, que existe Deus e deuses, e que são Deus e deuses, e acabou-se. E quem quiser que entenda, eu não vou explicar isso. Nós sabemos do que falamos, quem quiser que me compreenda. Eu não vou me explicar para ninguém. Eu não quero entrar aqui no mérito da comparação de Oxum com Tranca-Rua. Respeito por demais as entidades e a base teológica da Umbanda para entrar e dizer: olha, não tem nenhuma relação. Só posso dizer, não há nenhuma relação entre Tranca-Rua e Oxum. Nenhuma, não é possível. Pois muito bem, quando você vê isso, você vai entender, esse livro, ele não é teológico. Eu não preciso ler esse livro para dizer que ele não é teológico. Ele simplesmente não parte de uma interpretação daquilo que Deus pregou, mas parte de uma tentativa de mudar uma realidade social. Só que a gente tem que entender, e é aí um ponto, é que o que nós sofremos hoje, o que nos torna alvo hoje, o que nos atinge hoje, são atos terroristas. Ponto. Simples assim. São atos terroristas.
Quando você dá uma pedrada numa menina de 12 ou 13 anos, eu não me recordo mais quanto a menina tinha, a Kailane tinha na época, pelo simples fato de ela estar vestida de branco, quando você obriga uma senhora a quebrar os seus altares religiosos, pelo simples fato daquele ser uma forma dela expressar a fé dela, quando você expulsa, como aqui do lado, uma senhora de 85 anos de sua casa, pelo simples fato daquele ser um espaço sagrado de matriz africana, quando você diz para alguém que está de branco, Jesus te ama, eu respondo normalmente Oxóssi ou Exu, porque Exu para mim é um Deus, Bará, e você Exu também me ama. E pronto. Se a pessoa falou assim, não me diga que Jesus me ama porque eu não sei quem é Jesus, desconheço. Portanto, não me interessa se ele me ama. Se ele me ama, eu vou dizer para a senhora que aquele Deus que me habita em mim também ama. Entendeu? E normalmente, graças a Deus, isso, eu não passo mais por isso. Há muitos anos. Graças a Deus. Mas, enfim, então, o que eu estou tentando construir é que hoje a burguesia e uma parte dela travestida de progressista tenta desvincular essa ideologia neopentecostal e, portanto, uma ideologia, volto a dizer, não tem nada a ver com teologia, mas uma ideologia cristã, historicamente isso não há o que discutir, eles tentam desvincular essa ideologia do ato terrorista, trazendo para essa frente a questão do narcotráfico. E não é verdade. Eu vou começar a partir de sábado agora, dia 27 de junho de 2020, a participar de um programa de rádio, uma rádio pequena. E uma das pessoas que com certeza eu vou levar é uma menina, filha de santo, de pai Wagner de Oxoguian, que é aqui pertinho de mim, aqui no Jardim Barro Branco, neto de pai Beto de Oxoguian, do Gantuá. Ele teve uma Yaô, que saiu um dia da casa dele, pegou um motorista do aplicativo 99, esse motorista praticamente a sequestrou. Não chegou a sequestrar tecnicamente, porque tecnicamente ele não privou ela da liberdade de ir e vir. Mas ela tinha que ir do ponto A ao ponto B, ele foi no ponto C, no ponto D, no ponto E, ofendendo e criticando e agressivo nas suas palavras para que ela mudasse. Tentou por 2 vezes que ela descesse da porta de uma igreja, ela e a filha dela, ela estava inclusive num momento muito delicado ainda, recém-iniciada. E ele é um motorista de aplicativo. Portanto, não tem nenhuma relação com o narcotráfico. Aliás, eu posso dizer que 90% ou mais dos atos de intolerância não tem nenhuma relação com o narcotráfico. E as delegacias, inclusive, tendem a dizer que são questões entre vizinhos, o que também é mentira. O que também não é certo. Não são questões entre vizinhos. São atos de intolerância. Eles ocorrem talvez muito mais dentro das próprias famílias. Eu já experimentei isso de certa forma. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes familiares. Mas, definitivamente, o nosso problema não é o narcotráfico. O narcotráfico talvez seja a face mais cruel, talvez seja a face mais violenta, mas definitivamente não é o maior problema. Até porque nós já convivemos bem em comunidades em que eles dominavam. O problema do narcotráfico é um problema de polícia, é um problema de segurança pública, não nos atinge em nada, como não atinge as pessoas que moram em comunidades que têm narcotráfico. Então, não é um problema nosso. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a intolerância não são os atos violentos, os atos ofensivos, os atos deletérios, eles não são atos isolados. Eles são parte de um projeto de dominação violenta pelo terror, que secularmente, historicamente, secularmente, tem um nome: catequese. A ideia desse terrorismo é vencer as suas convicções pelo medo, para substituir ela por uma outra.
E aí sim, uma convicção religiosa. O ato é um ato terrorista, embasado numa ideologia, mas com um objetivo teológico. A catequese. E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês que, por acaso, estejam aí me vendo. O que a catequese trouxe de bom para a humanidade? Vamos botar aí, vamos tirar uns 200 primeiros anos do cristianismo, enfim, que aí era só proselitismo. Mas a partir do século III, né, com a construção, a divisão do Império Romano, enfim, entre Bizâncio e Constantino, enfim, tudo mais, enfim, e a construção do cristianismo como religião e, portanto, base doutrinária teocrática do mundo, começa o processo de catequese. Catequese, inclusive, com relação aos pagãos, né, às comunidades pagãs. Eu pergunto aos senhores, de novo, o que a catequese trouxe de bom para todos nós? A única resposta que eu posso dizer foi: dizimogodos, visigodos, celtas, druidas, magos, magas, tupis, guaranis, astecas, maias, e iorubais, e malês, e axantis. Tudo que a catequese fez foi destruir, foi destruição, foi ódio, foi violência, foi roubo, foi expoliação, foi expropriação. Em nome do quê? De dar, no caso dos negros, então, é pior ainda, dar uma alma. Porque negro que não é cristão, segundo os cristãos, nem tem alma. Está lá, está escrito no livro do Gênesis, Noé, né? Canaã, né, filho de Cã, que riu da nudez de Noé, sua descendência será marcada de preta para que no dia do juízo Jeová Jiré saiba quem são os seus descendentes, porque eles não terão direitos ao reino do céu. O máximo que eu acho que vai dar para arrumar agora, aí, assim, os católicos inventaram esse negócio aí do purgatório, vai ser um purgatóriozinho ali, negócio de Dante Alighieri, coisa e tal, mas é daí para baixo, porque, sabe, só que negro não tem alma. A única chance deles arrumarem um purgatóriozinho é ter uma alma, ser batizado como cristão e ter uma alma. E, portanto, era um ato generoso eles serem escravos. Isso continua sendo o raciocínio de hoje. Fizeram isso com os índios, fizeram isso com os godos, com os visigodos, fizeram com os judeus. Os judeus fugidos do Oriente Médio, das guerras do Oriente Médio, quando vinham para a Europa, eram obrigados a se converter ao cristianismo, senão iam para a fogueira. Então, a catequese é o que está por trás do terrorismo. Não, e hoje nós somos uns alvos. Mas a catequese ela foi mudando de alvo. Foi mudando de alvo. Desde as populações nativas de toda a Europa, né, passando pelas populações de uma parte do norte da África e do Oriente Médio, nas Américas e, por fim, no Golfo da Guiné, no continente africano, depois no continente africano como um todo. Todos são... e claro, no Oriente como um todo, Índia, China, Japão. China e Japão menos, mas Índia com certeza bastante, enfim. E aí toda aquela região entre o Oriente Médio e a Índia ali também. Todos foram vítimas da catequese. E a catequese sempre se baseou no terrorismo. A construção teórica desse conceito é simples, ela é histórica, ela está dada. A catequese cristã sempre foi e continua sendo, odiernamente, nos dias de hoje, a base dos atos terroristas. O terrorismo, a exceção talvez de alguns outros segmentos que eu não quero tratar aqui, o terrorismo que hoje nos assola, nos destrói, que mata, que estupra,
que vilipendia, que oprime, que ofende, ele é catequista. E por que eu digo assim? Eu não quero tratar da questão muçulmana. Nenhum muçulmano é terrorista para tentar convencer um cristão a se tornar muçulmano. Eles respeitam. Ali é uma questão geopolítica. Mas o cristianismo não. A catequese cristã, ela não é geopolítica. Ela é terrorismo ideologicamente informado com fins de dominação religiosa. Porque a dominação religiosa, a gente sabe disso historicamente, ela se presta à dominação política, à dominação social, à dominação do trabalho. E eu tenho hoje uma visão bastante complicada, bastante difícil de certos movimentos que acontecem hoje nas sociedades. Eu acho muito legal o diálogo interreligioso, eu acho importantíssimo, mas eu acabei de ver um filme, está rodando por aí, do Somos 70%, maravilhoso. Deve ter uns 200 padres, uns 200 rabinos, uns 200 pastores, um babalorixá, uma mãe de santo de Umbanda e depois uma ialorixá de Umbanda que fala assim, somos 70%. Se juntar nos 3 minutos tudo isso, talvez não dê 15 segundos. Mas os 70% somos nós. O Brasil é um país negro. O Brasil é um país africano. A influência europeia aqui é quase nula. Desculpa, foi o celular que vibrou aqui. A influência europeia aqui é quase nula. Então, eu acho que a gente tem que começar a manter o diálogo interreligioso, é fundamental, mas nós temos que inverter. Nós temos que sair ou passar a atuar de uma forma dominadora, dizendo assim, olha meu irmão, 70% somos nós. 70% somos nós que gostamos de samba, 70% somos nós que gostamos de funk, 70% somos nós que gostamos de rap, 70% somos nós que gostamos de futebol, 70% somos nós que gostamos de praia, 70% somos nós que gostamos de fazer sexo, 70% somos nós que não temos vergonha do nosso corpo, 70% somos nós que não somos filhos do pecado original. Meu pai e minha mãe transaram, fizeram sexo. Eu imagino e espero que minha mãe tenha gozado muito e meu pai também. Porque eu quero ser filho do prazer, do gozo, não do pecado. 70% somos nós. Nós não somos, os 70% não somos filhos do pecado original. Nós não somos 70% filhos da mulher que saiu de um pedaço de uma costela do homem. Nós não somos 70% filhos de uma família que entende que o homem domina a mulher, que é uma família nuclear e que se ela se fecha, não, nós somos filhos de clãs. Quando a gente diz que os nossos vão reencarnar entre os seus, nós não estamos dizendo entre pai, mãe, filho, filha, filho, não. Eu estou falando assim, se eu desenvolvi uma proximidade, uma amizade, por exemplo, com o Doté Ivo, ou com o Ogan Jassanã, nada impede de eu reencarnar na família dele. É o nosso clã. Nós vamos, sabe, os clãs são imensos. Meus filhos que hoje, enfim, até a maior parte da família da mãe deles hoje é cristã, mas meus filhos tratam os tios, o irmão mais velho, primos maiores, porque é uma família muito grande, de pais. Porque é assim. Isso vem do Golfo da Guiné. Você não tem um pai. Eu já disse aqui, você tem um monte de pai. É duro ser Iaô, porque você, quando se torna Iaô, você de repente começa a ser filho de 100 pais e 100 mães. Tomar benção sem pais, depois tomar benção sem mães, ou tomar benção sem mães, depois tomar benção sem pais. Obedecer ordem de 200 pessoas é complicado, mas é assim que é. Então, eu acho que a gente tem que entender essa nossa realidade. E nós temos que levar essa realidade para o diálogo interreligioso. E a partir daí dizer o seguinte, não nos proponham, discutam as nossas propostas. Porque eu já não considero realmente mais muita coisa que eu escuto hoje do mundo cristão como válido. A iniciativa do Somos 70% é maravilhosa, sem dúvida alguma. O Brasil passa por um momento terrível. Mas essa apropriação excludente,
ela mostra o que é esse processo de dominação cristã. Ela é uma dominação que sai do terrorismo, historicamente, desde há 1800 anos. O cristianismo é terrorista, é violento, é incivilizado e continua sendo hoje. E eu não estou dizendo aqui mais só do neopentecostalismo, não. Não estou mesmo. Há 20 anos atrás, a Sé Romana editou, sei lá o nome que eles dão no documento, desaconselhando o uso de preservativo, porque o sexo só podia ser para procriação. Ora bolas. Sexo é para você fazer, para você gozar, para você ter prazer. Eu não estou há 20 ou 25 anos atrás, sei lá quanto tempo, e as pessoas que estavam morrendo feito moscas no inseticida por causa da AIDS. E a Cúria Romana estava dizendo que não podia usar preservativo. Em 1700 e alguma coisa, eles botaram Frei Giordano Bruno, que era extremamente cristão, na fogueira e queimaram, porque ele dizia, olha, a Terra gira em torno do Sol, deve existir vida em outros planetas. Pronto, ele foi para a fogueira. Ele não estava querendo mudar nada, ele só estava dizendo. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque eu não estou me referindo, quando eu digo que hoje o que nos atinge, o que está atingindo o mundo, tem uma ideologia neopentecostal, que é extremamente conservadora, mas muito conservadora mesmo. Entendeu? Extremamente conservadora. Eu não tô com isso dizendo que essa é uma exclusividade histórica do neopentecostalismo. Não é. O neopentecostalismo hoje chegou, mas isso não é, assim, chegou a um certo ponto porque é uma evolução. Eu vi esse mesmo bispo de Macedo dizer, e ser aplaudido quase que de pé, quase que num orgasmo coletivo, dizendo que ele proibiu as filhas de, por exemplo, fazer a faculdade, porque elas não poderiam ser melhores que os maridos, que elas tinham que ser submissas aos maridos. Eu não quero nem comentar isso. E ele foi aplaudido. E a igreja dele, na realidade, é um estádio de futebol, né? Aquilo é um show de rock and roll, heavy metal, né? Ele e outros. Mas ele é o bambambam do heavy metal gospel, do heavy metal neopentecostal. Que lá deve ter, sei lá, quantas mil pessoas. Elas vieram quase, mulheres aplaudindo isso. É inacreditável que depois de tudo que aconteceu, a partir de 1800 e alguma coisa, todas as guerras pela abolição das escravaturas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos os problemas, do homem ter chegado à Lua, você ouviu um negócio desse. Mas eu ouvi. Está lá. Qualquer um vê isso aí no YouTube. Então, eu acho assim, a ideia da necessidade da construção do conceito de terrorismo, claro que academicamente é outra coisa, mas as bases estão aí, elas são históricas. O neopentecostalismo é o quê? Cristianismo. E as bases desse terrorismo, elas são cristãs. Historicamente, há 1700 anos, o cristianismo tem como estratégia de opressão e dominação o terrorismo. Sempre foi assim. O proselitismo, ele vem posterior. Primeiro você infunde o terror, porque aí você destrói as bases sobre as quais se assentam as convicções dos indivíduos. Aí você vem com o proselitismo. Eu vou perguntar de novo. Imagina um tupi, um guarani, um pataxó, um carijó, enfim. O que eles pensam do cristianismo? Eles vão dizer assim, são violentos, terroristas. Então, gente, eu estou dizendo isso porque eu acho que nós estamos chegando num ponto em que ou a gente vai conscientemente se permitir cair nos engodos, porque a gente tem que entender também outra coisa. E aí vem um ponto mais fundamental, talvez, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. O candomblé, portanto, religião, ou universo civilizatório diaspórico no Brasil e na América,
não se presta ao capitalismo. A burguesia hoje, ela se divide entre católicos e neopentecostais. A grande maioria da população cristã ainda é católica e existe uma maioria raivosa, absolutamente alucinada, neopentecostal. E é isso. E eles servem à burguesia. Ao contrário de nós. Nós não servimos ao capital como religião. Eu não queria falar de religião porque eu queria que fosse a percepção fosse mais ampla. Nossa religião é extremamente civilizatória. Nós não servimos. Vem daí a extrema rebeldia do operariado, do proletariado brasileiro. Ele é africano. Essa rebeldia é africana. Entendeu? Então, essa ideologia hoje, ela se contrapõe a essa rebeldia. Ela tende a dizer que você tem que obedecer e obedecer e obedecer sem questionar. E a gente que vem, principalmente nós que somos de terreiro, a gente que vem de dentro de terreiro sabe. O Iaô, o Ebame, nunca é um cordeiro. Uns dissimulados escondem a sua contestação. Outros, mais rebeldes talvez, se chocam. Mas você lidar num terreiro, se você lidar num ebé, seja ele de terreiro, seja de outra comunidade, é lidar o tempo todo com termodinâmica, com conflito, com contestação. Então, nós não servimos a burguesia. A burguesia precisa de seres humanos sem capacidade de pensamento, sem capacidade de contestação. Nós não servimos a isso. Então, essa é uma outra razão. Eu não quero me alongar, já está muito longo esse filme, esse vídeo, mas enfim, havia me pedido, então eu acho que é isso. Hoje, a gente tem que pensar o seguinte: o terrorismo que nos atinge tem uma base, volto a dizer, eu não estou falando de teologia, eu não tenho nada com a fé, ou com a religião, ou com a crença dos outros, mas ela tem uma base ética e moral cristã neopentecostal. Ou seja, isso é importante porque vem de um princípio quase que secular. Quando nós somos pegos numa batida policial qualquer, num grupo, eles dizem assim, não quero saber quem estava, vocês estão todos juntos e depois tentam, se for o caso, separar uns dos outros. Então eu hoje penso da mesma forma, eu não quero saber quem é o pastor bonzinho, quem é o pastor ruinzinho, quem é o padre bonzinho, quem é o padre ruinzinho. Eles que se resolvam. Para mim, a base do nosso terrorismo ele é cristã neopentecostal. Não exclusivamente. De base ideológica. Ideologicamente, eles estão todos juntos. E esse filme do Somos 70% está aí para mostrar. Nós que somos os 70%, nem participamos do filme. A gente foi convidado como plateia, não como protagonistas. Eu quero mais suscitar um pouco, dessa vez, ver se, enfim, há um pouco mais de debate, mas é isso. Fiquem com os orixás, que é o Lodumare, que meu pai é Orula, Orumilá, esteja sempre com a verdade. Uma boa noite. No meu caso, que já está escuro, acredito que sejam perto de 19 horas. Tá? Muito agradecido a todos.